te agradecemos, Senhor, essa tarde. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso, Pai, no qual estamos reunidos aqui em Teu nome. Obrigado, Pai, pelas manifestações do Teu Espírito que nós cremos, Pai, que acontecerá aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que será ministrada aos nossos corações, a qual é poderosa para transformar as nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa consciência de filho que nós temos. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado do império das trevas. E hoje estamos assentados com você nas regiões celestiais. Obrigado, Pai, por ter nos dado o nome que está acima de todo e qualquer nome. O nome de Jesus, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse ambiente. Nós estamos aqui, Pai, como oficiais, generais do Senhor nessa terra. Obrigado, Pai, porque aqui nessa terra autoridades têm um quartel, um batalhão. E esse aqui é o teu quartel, o teu batalhão de generais e oficiais de guerra que travarão batalhas e prevalecerão contra o inferno. Obrigado, Pai, porque você nos fez um instrumento de ataque. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós te agradecemos, Senhor, por essa atmosfera, por essa unção. E nós declaramos, Senhor, que essa tarde acontecerá o sobrenatural aqui nesse lugar. Declaramos, Pai, cura e manifestação. Pessoas, Pai, que entraram oprimidas sairão daqui aliviadas. Pessoas que entraram deprimidas sairão daqui libertas. Pessoas que entraram aqui tristes sairão daqui alegres. No nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e nós declaramos que nessa tarde, Senhor, grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. É assim, Pai, que nós oramos e é assim que nós declaramos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco, queridos. Boa tarde, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao culto de celebração ao Senhor. Esse é o nosso segundo culto ao Senhor. Hoje pela manhã tivemos um culto poderoso. Se você não veio, passa lá no YouTube, né? Assiste essa ministração, dá uma curtida, deixa lá seu comentário e seja edificado. Eu vim e eu tenho certeza que quem veio para esse culto de hoje pela manhã, certamente, teve a vida transformada. Foi poderoso. Amém, queridos? Eu queria começar conhecendo quem foram as pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana. Hoje estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos um motivo para poder orar por você. Temos alguém? Vem aqui à frente. Glória a Deus, casal abençoado. Aniversário de casamento? Glória a Deus. Quantos anos? 3 anos de casado, bênção demais. Você se alegra com a vida dos nossos irmãos? Estenda suas mãos para eles, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por essa união, Pai, tão preciosa para você e para nós. Queremos te agradecer, Pai, pela vida do irmão Kleber, da irmã Nonatinha. Eles têm sido, Pai, uma bênção, uma referência para a nossa igreja e para toda uma geração. Nós queremos declarar, Pai, sobre a vida deles, sobre a vida conjugal deles, bênção sem medida se manifestando em toda a sua totalidade. Queremos declarar, Pai, que nesse tempo, nessa estação, eles sejam enriquecidos em tudo, sejam acrescentados em todas as áreas da vida deles. Dá a eles, Senhor, sabedoria para conduzir ainda mais a sua vida conjugal e presenteia eles com presentes esperados e inesperados vindos das regiões celestiais. Queremos declarar, Pai, que essa união, ela durará, Pai, até que o Senhor venha. No nome de Jesus, é assim que nós oramos, assim que nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, quem crê, dá um amém bem forte. Amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós tivemos uma ação promovida pela Secretaria de Missões, aconteceu ontem, e vai aí rolar um vídeo. Eu queria só atenção para você ficar por dentro do que aconteceu.
14 mimos com versículos foram distribuídos e as pessoas bastante receptivas, irmãos, com aquilo que a Secretaria de Missões promoveu, tudo em prol do reino. Inclusive, hoje pela manhã tivemos pessoas que vieram visitar a nossa igreja através dessa ação evangelística da Secretaria de Missões. Inclusive, também agora à tarde nós temos também visitantes, né, dessa ação promovida. Então, irmãos, isso glorifica o nome do Senhor. Eu queria também agradecer a todas as pessoas que promoveram esse evento, que pegaram junto. Você que não participou, haverão muitas outras oportunidades e não percam essas oportunidades por nada. Afinal de contas, irmãos, esse cumprimento do ID ficou para nós como igreja, como corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que se envolveram. Pastor William está de parabéns, né? Esteve aí à frente também, juntamente com os irmãos, e certamente o reino de Deus ele foi acrescentado. Amém, queridos? Verbo News está no ponto de produção? Fica aí ligado aí para você não perder nada da nossa programação semanal. Para escrever a sua criança, a criança que você quer abençoar. E nós temos visto o comprometimento, o avanço desse departamento que é o CVV, Departamento de Crianças da nossa igreja. Nós temos visto cada dia as crianças não deixando de ser crianças, mas sendo crianças cheias do Espírito Santo, que levam a palavra sendo uma referência, né, para nós como adultos e também para as crianças, onde quer que ela chegue. E por falar em crianças cheias do Espírito Santo, eu queria chamar aqui a Manu para dar um breve testemunho para você. Essa criança abençoada. Uma salva de palmas para ela, por gentileza. Olá, papais e mamães, graças e paz. Passando para informar que hoje é o último dia para fazer a inscrição do seu filho para o Acamp Kids. Então, quando acabar o segundo culto, passem lá no balcão de informações e faça a inscrição do seu filho. Vai ser muito divertido e eu quero ver todos os meus coleguinhas lá. Vamos ter um tempo para o culto e um tempo para muita diversão. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, ver uma criança sendo instruída na palavra. A Bíblia diz que nós temos que instruir as crianças no caminho em que se deve andar. E eu fico muito feliz, por ver um testemunho como esse, uma criança dessa falando do nome de Jesus, fazendo uma convocação para as outras crianças, incentivando os papais e mamães a pegarem junto com seus filhos. E certamente só quem tem a ganhar com isso é o reino de Deus. Amém, irmãos? Queridos, também passou aqui no Verbo News sobre a nova matéria que se iniciará no Rema, amanhã, às 20 horas. Cadê os alunos do Rema? Glória a Deus. Amanhã acontecerá o dia do visitante Rema, com a matéria As Manifestações do Espírito Santo, com a professora Gabriela França, irmãos. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ousada, uma mulher que se move no dom profético. Eu honro e amo a unção que está sobre a vida dessa professora, uma mulher de Deus, esposa do pastor William, e certamente, se você vier, você vai ser grandemente acrescentado. Aproveita e traga um visitante junto com você. Amanhã é o dia de você apresentar o Rema para aquela pessoa que mora perto de você, que trabalha junto com você, aquela pessoa que você sabe que necessita receber essa palavra que você tem recebido. E se você não fez o Rema, também amanhã é o dia de você vir comparecer, participar desse tempo, e com certeza a sua vida será grandemente abençoada. Amém, queridos? Então, amanhã às 20 horas, dia do visitante Rema, com a matéria Manifestações do Espírito, com a professora Gabriela França. Amém? Onde estão nossos visitantes? As pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem nessa igreja, eu queria pedir, por gentileza, que você se colocasse de pé aí no seu lugar, para que todas as pessoas possam te saudar com a honra que você merece. Meu Deus do céu, quantos visitantes, queridos. Glória a Deus. Você que está perto dessas pessoas, vocês já sabem o que fazer.
Glória a Deus. Quanta gente bonita, rapaz. Foi aquela agência de modelo que mandou esse pessoal para cá. Se você não congrega em nenhuma igreja, na verdade, se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço para o seu pastor, para a sua liderança. Tá bom? Voltem aqui quantas vezes vocês quiserem. Se você não congrega em nenhuma igreja, eu quero te dizer uma coisa, você precisa congregar. Nos dê o privilégio e a alegria de você congregar aqui conosco. Aqui é uma boa igreja, aqui é um lugar onde você vai crescer, florescer, frutificar, e certamente nós ficaremos felizes em ter você aqui conosco. Ao final do culto, nós temos uma sala preparada especialmente para você. E nós não queríamos que você saísse daqui essa tarde sem passar lá por essa sala. Então, ao final do culto, nós sinalizaremos para você uma equipe que vai te conduzir a essa sala. Nós só queremos que você vá até lá para nós demonstrarmos um pouco mais do nosso amor e da gratidão de ter você aqui conosco. Então, ao final, eu ou o ministro dessa tarde vai indicar as pessoas que te conduzirão até essa sala. Combinado? Glória a Deus. Uma salva de palmas bem calorosas para os nossos visitantes. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens? Você se alegra com isso? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Esse é um tempo da gente se alegrar, celebrar. Amém, irmãos? É um momento de nós expressarmos a nossa gratidão, a nossa generosidade, a nossa honra, a nossa fidelidade, a nossa confiança ao Senhor. E o apóstolo Paulo nos dá uma recomendação muito importante no que diz respeito a dízimo e oferta. Ele diz assim, olha, isto afirmo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, ele diz, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sabe, irmãos, que nós vendo aqui o apóstolo Paulo falando algo no que diz respeito a dízimo, a oferta. Ele diz, olha, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, com abundância também ceifará. E sabe, irmãos, que a colheita nós temos que ter a convicção de que ela é certa. Independente do plantio, a colheita ela é certa, irmãos. Nós temos a opção daquilo que nós vamos plantar. Mas a colheita, irmãos, ela é uma certeza diante daquilo que nós plantamos. E Paulo, ele é bem específico, ele é bem claro quando ele diz, olha, aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. Agora, aquele que semeia com abundância, com fartura, com generosidade, com gratidão, com ousadia, com abundância se ceifará. E sabe, irmãos, isso aqui é uma demonstração da nossa confiança no Senhor. Eu me lembro, irmãos, de um tempo em que meu pai, eu estava próximo dele, eu estava com uma dor no meu corpo. E eu falei para o meu pai o local do meu corpo que estava doendo, e ele disse assim, rapaz, eu tenho um medicamento aqui, e se você tomar esse medicamento, você vai estar bem, você vai ficar bem e rapidão. E sabe, irmãos, meu pai, ele não é nenhum doutor, né? Ele não tem nenhuma formação acadêmica voltada para o lado da medicina. Mas uma coisa que eu faço, irmãos, é confiar no meu pai. E sabe que eu tomei aquela medicação e eu fiquei bom daquela dor que eu estava sentindo. E eu fiquei pensando, irmão, se com o meu pai natural aqui dessa terra eu confiei plenamente ao ponto de tomar um remédio, que eu não saberia nem qual era a reação que isso iria me promover em mim, imagina com o Senhor dos senhores, que é o meu Pai Celestial. E sabe, irmãos, aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, Ele é fiel e justo para que Ele possa cumprir. E se um pai natural me deu uma indicação, uma prescrição de um medicamento que promoveu algo bom em mim, você imagina aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, todas as vezes que nós pegamos a palavra de Deus e temos por entendimento que aquilo que Ele estabeleceu, irmãos, Ele é fiel e Ele é justo para que Ele possa cumprir, nós temos que ter essa certeza, essa convicção de que se nós plantarmos, certamente colheremos. Amém, irmãos? E nota que Ele fala aqui no versículo 7, Ele diz, olha, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. E Ele fala especificamente com as pessoas, Ele diz, olha, cada um tem que contribuir. Ele não fala especificamente, simplesmente com sacerdotes, com pastores, com pessoas dos dons ministeriais, não. Aqui Ele está falando a uma igreja, e Ele diz, olha, cada membro contribua. Isso nos mostra, irmãos, que nós temos essa missão de contribuir para promover o reino de Deus aqui nessa terra. E a consciência que nós temos que ter, todas as vezes que nós contribuímos com valores, Provérbios capítulo 3, versículo 9, ele diz, honra o Senhor com os teus bens
Entenda que nós não estamos falando simplesmente de dinheiro. Não é simplesmente você separar um valor e você colocar no envelope e depositar aqui. Mas nós estamos falando de juntamente com esse valor, você colocar a sua honra, a sua devoção, a sua gratidão, a sua generosidade, a sua confiança no Senhor. Amém, queridos? E eu queria que com essa consciência, você separasse o seu dízimo, você separasse a sua oferta, entendendo que diante daquilo que você plantar, certamente você colherá. Amém? Se você quer fazer isso por meio de dinheiro espécie, aí à sua frente nós temos envelopes. Você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie. Se você quer utilizar cartão de crédito ou débito, lá atrás nós temos as tesoureiras. Você pode estar indo até lá, passar o seu cartão de crédito ou débito. Se você quer fazer por meio do Pix, nós temos aqui no nosso telão a chave Pix. E também no envelope temos a chave Pix. Você que está em casa, você também está participando do culto, você é fiel, generoso, você é grato ao Senhor e confia plenamente nele, você pode contribuir por meio do QR Code que está aparecendo na tela do seu aparelho, por meio também da chave Pix. E o que não nos falta, queridos, são formas de nós sermos generosos, expressar a nossa gratidão, a nossa devoção e a nossa confiança em Deus. Amém? Você já separou seu dízimo e a sua oferta? Levanta bem alto aí o teu envelope, a tua mão, o teu equipamento. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos sempre, Senhor, de todas as vezes dizimar e ofertar na sua casa. Pai, nós fazemos isso com muita alegria no nosso coração, não é por tristeza, não é por necessidade, não é por constrangimento, mas é com alegria que nós fazemos isso, Senhor, entendendo que você é digno da nossa vida, do nosso louvor, da nossa adoração. Você é digno, Senhor, do nosso dízimo, da nossa oferta, você é digno de tudo, Senhor. Você é digno de todas as coisas. Nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta a você essa tarde. E eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que eles colherão bênçãos sem medidas, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Saia do seu lugar, venha ofertar e dizimar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Te amamos, Tu és a nossa fonte. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e
Louvado seja o seu santo nome nessa tarde, Senhor. Louvado seja o seu santo nome nesse lugar. Aqui estão, Pai, os teus filhos. Aqui estão, Senhor, os seus filhos. Nós nos unimos agora aos anjos celestiais que estão clamando: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Nós erguemos as nossas mãos, Senhor, nessa tarde, para dizer, Pai, que te amamos, para dizer, Pai, que estamos rendidos a você e à sua vontade. Aleluia, você é bem-vindo aqui, Senhor. Você é bem-vindo aqui, Santo Espírito. Obrigado por águas da unção em manifestação nesse lugar. Águas da unção em movimento nesse lugar. E eu declaro que ninguém ficará para trás na adoração. Ninguém ficará para trás, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. E nós também, Pai, não vamos desistir do Senhor. Não vamos, Pai, desistir do nosso propósito. Aleluia. Como é bom, Pai. Como é bom, como é maravilhoso, como é suave estarmos aqui para te cultuar. Nós queremos dar o nosso melhor, Jesus. O melhor que nós temos. O melhor, Pai, que nós podemos. E o melhor de quem nós somos. Você é Senhor sobre as nossas vidas. Você é Senhor sobre as nossas vidas. Nossas mentes estarão cativas à sua palavra que é poderosa. Cativas à sua palavra que é poderosa. Eu declaro mentes transformadas nesse lugar, nessa tarde. Aqueles que chegaram aqui desanimados, saindo afogueados e avivados. Aqueles que chegaram aqui enfermos, saindo daqui nessa tarde curados, restaurados, pelo poder que há no nome de Jesus. Ei, Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado pela palavra que nós aprendemos aqui nesse lugar, que um dia nos libertou, nos trouxe até aqui e continuará. Continuará. De fé em fé, de glória em glória. Obrigado, Senhor. Porque nós somos justos. E a sua palavra diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Nós não somos dos que retrocedem. Nós estamos brilhando cada dia mais. De fé em fé. Brilhando, brilhando cada dia mais. Sabe, irmão, se desconecta daquilo que ficou dessa porta para fora. Você veio aqui para cultuar a Deus, o seu Pai, o seu Senhor, o seu Salvador. Nós não precisamos, não somos daqueles que precisamos de alguém nos incentivando, de alguém nos adulando. Adore ao Senhor, levante as suas mãos, fale palavras de amor. Nós fazemos isso, Senhor, por livre e espontânea vontade, porque somos apaixonados pelo Senhor, pelo seu Espírito e por sua palavra. Em nome de Jesus, te amamos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Aleluia. Ei, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Maravilhoso é o teu santo nome. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Você pode sentar, querido. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Eu estou diante do povo mais animado de Teresina. Eu estou diante do povo mais avivado desse lugar. Aqueles que não retrocedem, aqueles que não negociam o seu chamado, aqueles que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas em todo tempo olham para Cristo e para a sua palavra. Se é você com quem eu estou falando, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Queridos, pode sentar. Muito obrigado. Vocês são um sucesso. Amém. Sabe, irmãos, esse é um lugar de milagres. A gente nunca pode se cansar
de vir aqui nesse lugar em uma tarde, seja de manhã, seja na quinta-feira à noite, seja no domingo à noite. Sabe, irmãos, eu creio que quem é crente de verdade, e eu não estou lançando sobre ninguém peso, mas quem é crente de verdade, apaixonado pelo Senhor, poderiam ter 10 cultos no domingo e nós estaríamos aqui. Poderia ter culto toda semana. Na verdade, isso deveria ser o nosso desejo. Amém? Não deveria ser um peso, mas o nosso desejo. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine o entendimento do nosso pastor, para que tenha um culto todo dia. Eu sei que se fosse pela vontade dele, irmãos, teria. Amém? Mas nós temos que alcançar esse nível de desejar estar aqui. Nós devemos acordar no domingo, Pai, obrigado, porque hoje vão ter 3 cultos na minha igreja e vão ser cultos poderosos. Assim que você acordar, irmão, começa a declarar, Pai, obrigado, porque pessoas serão curadas. Obrigado, porque eu serei transformado ao ouvir a sua palavra. Eu estou indo lá para te dar o meu melhor culto, Pai, em nome de Jesus. Alcança pessoas, eu declaro que as pessoas vão conseguir chegar naquele lugar. Será que você está envolvido com essa grande obra, irmão? Será que você acorda pensando em Cristo? Amém? Será que você vai dormir pensando no Senhor, na obra dele? Se você nasceu de novo, esse tem que ser o seu desejo. Se você nasceu de novo, você deixou de ser um homem e uma mulher natural. E você passou a ser alguém espiritual. Amém? E alguém espiritual deseja o que é do Espírito. Alguém que é espiritual anseia mais ligado com a eternidade do que com essa terra. Estou mais conectado com as coisas que são lá do alto. É por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala várias vezes, em várias cartas, pensai nas coisas que são lá do alto. Busque as coisas que são lá do alto, não as que são aqui da terra. Jesus falando, ele disse que a gente deveria ajuntar tesouros no céu, e não aqui onde vem o ladrão e rouba, onde vem a traça e corrói. Amém? Então, se você nasceu de novo, você é alguém espiritual. Busque as coisas lá do alto. Cultuar, congregar é lá do alto, querido. E eu queria, talvez a gente não deveria, mas eu queria te parabenizar por estar aqui. Quem veio de manhã está aqui e vai ficar de noite. Nós somos crentes de verdade. Nós somos intensos. Amém, irmão? Nós não deixamos que o cristianismo seja só uma área da nossa vida. Tem gente que vive assim. O que você faz na sua vida? Eu trabalho, eu sou advogado, eu gosto de jogar bola, eu gosto de futebol e eu também vou à igreja. Não deveria ser assim, irmãos. Não deveria ser assim. Sabe, se alguém perguntar qual é o sentido da sua vida, que nós possamos olhar para as pessoas e dizer como o apóstolo Paulo, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só existe vida para mim se eu estiver nele. Só existe vida para mim conectado com o Senhor que salvou a minha vida. Amém? Aleluia. Que essa seja a sua consciência nessa tarde. Amém, irmão? Que esse seja o seu desejo tão intenso. Para que você vença o sono. Para que você vença o cansaço por causa da palavra. Eu sei que tem pessoas que estão aqui e estão cansadas. Talvez você esteja aí e o sono está tentando te vencer. Mas a paixão por Jesus nos deixa alerta. Amém? Como alguém que está em uma guerra. Nós não estamos em uma guerra espiritual batalhando, porque nós somos mais que vencedores. A palavra deixa isso claro. Você não é daquele que luta, amém? Cristo já lutou por você e já venceu. Mas nós precisamos estar como um soldado que está em guerra. Sabe como é que um soldado que está em guerra fica? Ligado. Atento. Um soldado que está em guerra, irmãos, em um campo de batalha, ao menor estalar de um graveto no chão, ele está pronto, alerta. Amém? E a gente precisa ser como esse soldado, porque muitas vezes a nossa vida está em jogo. E não é o diabo que vai, na maioria das vezes, tentar ceifar algo que Deus te deu. Na maioria das vezes, irmãos, é a sua carne. Amém? A gente vive em um mundo hoje onde a gente é bombardeado por tantas coisas. E a gente às vezes acaba alimentando demais a carne. E quando eu falo sobre alimentar a carne, logo você vai pensar na comida natural, no alimento. Mas alimentar a carne vai muito além disso. É quando a gente passa muito tempo no Instagram. É quando a gente passa muito tempo assistindo uma série. É quando a gente passa muito tempo vendo filme. É quando a gente passa muito tempo dormindo. E a gente esquece das coisas do Senhor. E aí no primeiro dia está tudo bem. Você olha e diz, nada aconteceu. No segundo dia, alimenta de novo a carne. E aí olha,
nada aconteceu, o Senhor está aqui comigo. E aí as pessoas que fazem isso dão entrada em um processo de esfriamento espiritual. Mas quem está alerta, não. Quem está alerta pode até pender para a carne. Começa ali a assistir uma série. Quando vê que está demais, como um soldado em guerra, ele presta atenção naquilo e ele sabe, rapaz, a minha vida está em risco. Eu preciso fechar isso aqui e eu preciso vir agora para a palavra. Você é alguém espiritual, irmão. O alimento do Espírito é a palavra do Senhor. Ela é que é poderosa para tirar você da frieza. Ela é que é poderosa para te livrar dos seus sentimentos naturais. Ela é que é poderosa para te tirar da doença, da morte, da enfermidade, da miséria financeira. Amém? Então que você esteja nessa tarde como um bom soldado de Cristo, atento e ligado. Sabe, irmãos, as pessoas... psicólogos, né, pessoas que estudam a mente, elas aprenderam algo nesse tempo que a Bíblia já fala há muito tempo, que é sobre você manter o foco no agora, para que você não se perca em ansiedade, em tristeza, em coisas desse mundo, que você possa viver o hoje, não estar ligado no passado, com saudosismo, nas glórias do passado. No passado eu curei muitos enfermos, no passado eu preguei muito a palavra, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo, e hoje? E que você também não esteja tão ligado com o futuro, que vai te tirar do foco. Se você veio aqui nesse lugar para cultuar, amém? Quem veio aqui para cultuar? Levanta a mão. Então cultua, irmão. Se você senta para meditar na palavra, medita na palavra. A sua mente vai querer vaguear. Você está lá meditando na palavra, aí você se lembra, tem que pagar um boleto. Aí vai lá, abre o aplicativo do banco, se distrai. Aí começa a pensar na família, começa a pensar em outra coisa. Se distraiu, perdeu o foco, não está como um bom soldado de Cristo. Mas se você ficar focado, alerta, você vai viver o hoje. Se eu estou aqui agora para cultuar ao Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou a Ele. A minha mente vai querer vaguear, mas eu vou laçar ela e trago ela de volta, cativa a palavra. Paulo diz isso, ele diz, olha, eu esmurro o meu próprio corpo. Eu trago a minha mente cativa. Cativo, irmãos, é preso. É um ser espiritual que pega a mente, aprisiona e pega o corpo e submete à vontade de Deus. Se você fizer isso, se você tiver consciência disso, você nunca vai esfriar. Isso não significa que você não vai passar por problemas. Mas eu te garanto que você não vai esfriar. E o perigo é estar frio em meio aos problemas. Amém? Eu queria falar um pouco nessa tarde, o tema da ministração de hoje é não desista. Eu estou falando aqui sobre problemas e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em João 16, 33. João, no capítulo 16, no verso 33. Jesus te prometeu algo extraordinário aqui nesse texto. Uma promessa maravilhosa. 33 diz, estas coisas vos tenho dito. Quem está dizendo isso aqui, irmão? Jesus? Amém. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez essa promessa não esteja na sua lista de promessas que você ora todo dia para que as coisas passem a existir, né? A gente tem uma listazinha lá das promessas de Deus, eu sou curado, eu sou próspero. Talvez essa não esteja na nossa lista, né? São as aflições, mas Jesus prometeu, irmão. Não é que Ele te deu as aflições, amém? Mas Ele disse, garantiu, vocês vão passar por aflições, porque vocês estão no mundo. Só que Ele deu a fórmula completa. Ele disse, no passar pelas aflições, vocês vão ter paz em mim, porque eu venci o mundo. E essas aflições, elas podem ser de diversas formas. Podem ser todas ao mesmo tempo, para alguns às vezes. Elas podem ser problemas físicos no corpo, enfermidades, dores, às vezes incuráveis, segundo o diagnóstico médico. Talvez seja câncer, talvez seja doenças que a gente nem ouviu falar, como foi no caso do Covid, alguns anos atrás. Problemas físicos.
Podem ser que esses problemas sejam emocionais. A gente vê no mundo aí, né? Ansiedade, depressão, burnout, esgotamento. Pode ser que os problemas que rodeiam os cristãos sejam de natureza emocional. Podem ser com alguém da nossa família, que muitas vezes nos tira e tenta nos roubar a paz. Não é assim? Às vezes está tudo bem com você, mas aí alguém da sua família começa a padecer, começa a sofrer. E isso são as aflições. Mas Jesus diz, tenha paz. Pode ser que seja de origem espiritual, e o que eu quero dizer com isso? Não que a sua transformação espiritual ficou capenga. Não, mas existe um diabo, existe um inimigo que vai te tentar, que vai levantar tribulações sobre a sua vida para te fazer parar. Então os problemas, querido, e as aflições, eles podem ser de diversas formas. Podem ser problemas no casamento, pode ser problema financeiro. O problema financeiro, ele tem roubado a paz dos cristãos. Você está comigo? E sabe que todos esses problemas, a gente sabe que eles existem, essas aflições, Jesus disse que a gente poderia passar por elas, mas sabe que elas têm um objetivo? Sabe qual é o objetivo, irmãos, das aflições, dos levantes do diabo contra a vida de um cristão? O objetivo deles e delas, é te fazer desistir. Muitas pressões se levantam. E aí, às vezes, alguém que está alimentando mais a carne é tendencioso a desistir do chamado, desistir do propósito com Deus, desistir do direcionamento do Senhor para a sua vida. Amém? Mas eu sei que eu estou diante de homens e mulheres nessa tarde, que não vão negociar o seu propósito, não vão negociar o seu chamado, não vão desistir do plano de Deus para as suas vidas. Eu declaro isso sobre você, irmão, em nome de Jesus. Eu declaro você tão ligado com as coisas do Senhor, que os problemas vão vir, as pressões vão vir, mas você vai estar tão em paz, que você nem vai olhar para eles. Eles não vão conquistar o objetivo, que é te fazer desistir. Você está comigo? E como é que a gente não desiste? Como é que a Bíblia nos orienta a não desistir diante dos problemas e das preocupações? Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim, coloca aqui na tela, por favor, Tiago 1, 12, diz assim, bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a gente vence, querido, estando bem espiritualmente, a gente vence os problemas, as dificuldades, suportando, com perseverança. Quando a gente fala sobre suportar, logo vem a ideia de alguém que está acuado, sofrendo, não é assim? Você está suportando, alguém está acuado ali, suportando, sofrendo. Mas eu imagino que o suportar que a Bíblia diz aqui não tem essa ideia. Suportar, irmãos, é ficar firme e inabalável. Os problemas estão lá, vêm sobre você, mas você está em dia com as suas práticas espirituais, crendo no Senhor, então nada vai te fazer desistir, nada vai te fazer parar. Suportando. A palavra suportar no grego é a palavra hupomeno. Um dos significados dela, ou alguns dos significados dela, é ficar. Será que tem algo querendo te fazer ir embora do chamado que Deus tem para a sua vida? Suportar significa ficar, a despeito das dificuldades. O outro significado é permanecer, não retirar-se ou fugir. Alguém que está fraco espiritualmente vai ser tendencioso, irmão, a fugir diante das dificuldades e dos problemas. Mas Deus não nos chamou para sermos fugitivos. Deus não nos chamou para sermos fracos. Amém? Problema bate na porta de todo mundo, irmão. Todo mundo tem dificuldades. A gente acha que o nosso problema é a última Coca-Cola do deserto. Até o momento em que a gente começa a ouvir as outras pessoas. E a gente vê, rapaz, eu acho que o que eu estou passando é algo muito leve, comparado com o que essa pessoa viveu ou está vivendo. Diga, eu não vou desistir. Aleluia, não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que vão fugir.
Não seja um fugitivo, irmão. Não seja alguém que o diabo vem para cima e você fica acuado e foge. Não, querido. Pode ser que em algum momento você esteja mal, mas se fortalece na palavra e oferece resistência ao diabo. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem crente com medo do diabo, das obras do diabo. Irmão, resiste ao diabo. Não é acuar, não é ficar amedrontado. Oferecer resistência. Amém? Já viu queda de braço? Né? Aquele jogo. Alguém que está só resistindo é alguém que está parado. E aí começa a perder, está resistindo, sofrendo. Essa não é a ideia da palavra resistir. A ideia da palavra resistir é oferecer resistência. É o ir ao contrário daquilo que está vindo contra mim. Se a doença está vindo contra mim, eu tenho que ir contra ela com palavras de cura. Se pressões estão se levantando contra mim, eu vou contra elas. No nome do Senhor Jesus. No nome no qual a paz excede todo o entendimento. Então, se há pressões sobre mim, eu vou contra elas. No nome do Senhor. Isso é resistir. Isso é suportar. Amém? Sofrer, aguentar bravamente e calmamente os maltratos. Então, irmãos, fica firme. Não deixa que o diabo faça você desistir, amém? Talvez seja do seu chamado, talvez seja de sonhos que Deus colocou para você. Talvez é algo no seu trabalho, algo na sua família, que você sabe que aquilo, de certa forma, vai acrescentar ao reino de Deus. O diabo tem levantado coisas para te fazer desistir. Nesse tempo você tem ficado acuado, mas hoje você se levanta. Na palavra você pode se levantar. Na palavra, irmão, você pode correr velozmente. Maior é o que está em você do que aquele que está te pressionando. Consciência, querido. Nessa tarde, uma consciência sendo gerada em todos nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que habita em mim do que esse problema que tem tentado me afrontar. Eu não vou desistir porque o maior habita em mim. Não deixa, querido, as coisas roubarem aquilo que Deus já te deu. Fica firme e inabalável, amém? Suportando. E é interessante porque ele diz suportar com perseverança. Perseverança significa continuar. Amém? Eu gosto do que... Eu não lembro o nome do livro, acho que é Líderes e Lealdade, de Doug Heward Mills. Uma vez eu li esse livro, ele fala sobre 3 testes para que alguém seja aprovado. Ali ele está falando no cenário de honra, né? A liderança, honra ao chamado. Mas é interessante aqueles 3 testes que ele fala. Ele fala sobre o teste do tempo. O teste do tempo está totalmente ligado com a perseverança. Às vezes a gente quer ser imediatista, quer que o problema suma. Confessei uma vez, aí eu vou lá olhar. Se o problema não sumir, eu fico desanimado. Não é perseverança. Mas você foi chamado para suportar com perseverança. E o primeiro teste é o tempo. Será que você está preparado para meses, semanas, anos? E aí você já talvez comece a sofrer, eita, eu vou passar anos com esse problema. Não, irmãos, ele pode durar anos, mas você vai estar em paz durante todo esse tempo. Amém? Perseverando, suportando alegre, cheio de alegria, porque essa é a vida que Deus te deu. Alegre, em paz, em meio às circunstâncias. Aleluia. O segundo teste que ele fala é o teste da distância. Amém? Será que quando alguém está distante de algo que quer muito ou que precisa ficar conectado, no caso que ele fala no livro, né? Você está conectado com a sua liderança diretamente, mas será que se você se afastar um pouco, você vai permanecer fiel? Ou você vai se esquecer daquilo que um dia aconteceu na sua vida? Ele fala sobre esse teste da distância. Perseverar é você ficar firme a despeito do tempo que pode durar, a despeito da distância que exista. Amém? E ele fala sobre o teste do fogo. O teste do fogo são os problemas que se manifestam. Quando o fogo se manifesta, irmãos, a gente vê o que são pedras preciosas e palha, madeira e feno, coisas que são perecíveis.
Amém? Em meio às tribulações é que a gente sabe quem é crente de verdade, quem vive pela fé. Eu posso dizer, quem aqui vive pela fé? Você dá uma carreira aqui, roda essa igreja toda, cai no chão aqui se tremendo, babando. Eu vivo pela fé. Mas quando o problema se apresentar, aí sim a gente vai saber quem vive pela fé ou não. Porque, irmãos, alguém que vive pela fé, pode acontecer o que for. Você chega para conversar com essa pessoa, como é que você está? Eu estou bem, irmão, só vai melhorar. As coisas estão fluindo na minha vida. Essa, querido, é a linguagem da fé. Mas quando você chega para um cristão e ele está cabisbaixo, e você pergunta o que foi? Estou só a misericórdia. Estou desanimado. Amém? E não adianta, irmão, eu estar falando isso aqui e você tomar isso como algo muito duro. Como tem alguns, né, que a gente às vezes fala sobre isso, aí quando terminar o culto eu vou cumprimentar. Aí digo, e aí, como é que você está? Alguns dias eu ministrei sobre a gente não viver pelo que sente. Sobre a gente viver pela fé, o que eu estou falando aqui agora. E aí a gente vai cumprimentar algumas pessoas, ela vem cabisbaixo. E aí eu digo, e aí, como é que está? Aí ela diz, ela olha, aí se lembra. Ah, sim, tá tudo bem. Na verdade ela queria dizer o contrário. Mas porque ouviu, acha que aquilo é uma prisão, não é fé, irmão. Isso não é a manifestação da fé, porque a fé, ela está tão profunda no seu coração, saindo pela sua boca, que ninguém sabe discernir se o que você está falando é real ou não. Se alguém te pergunta, você tem carro? Aí você diz, um dia eu vou ter. Isso não é fé, irmão. O carro pode não estar na sua garagem, mas você diz, tenho, ele é meu. Já anda até com um chaveirozinho pendurado na calça aqui, porque sabe que é seu, já está na sua mão. Amém? Quem começa a confessar, eu sou rico, eu sou próspero, não olha para o saldo que está na conta, mas fala como quem crê de verdade. O que está lá é só um número, irmão, mas a minha condição é essa. E eu estou animado com isso. Aleluia. Então, alguém que vive pela fé é alguém que vive praticando essas verdades. Não porque alguém impôs para você, mas porque isso é a sua vida. Isso é quem você é. E alguém que vive assim, irmão, não vai desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Persevera até o fim. Sabe, existe uma graça para a gente não cair. Oh, aleluia. A graça, querido, ela não só é um presente imerecido. Ela se manifestou assim. Amém? Pela graça você foi salvo. Você não foi salvo pela fé. Você foi salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Então essa graça um dia se manifestou salvadora. Você não merecia, mas teve. Presente e merecido. Não é assim? Mas sabe, irmãos, a graça ela é uma capacidade do alto. Para você fazer o que você precisa fazer com relação ao seu propósito. A graça ela é uma capacidade do alto para você não desistir. A graça ela é uma capacidade do alto para você não se esmurecer. A graça, irmãos, é algo que vai te manter em pé. Mas assim como na salvação você precisou de fé para receber o que a graça te deu, nas outras coisas é da mesma forma. Mediante a fé, você recebe a capacidade da graça. A graça, ela te capacita a não cair. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 7, diz assim. Eu queria que você só acompanhasse aqui o texto comigo, porque a gente tem pouco tempo. E para que não me ensoberbecesse, aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, diz, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, esse cara, ele entendeu alguma coisa no Evangelho que muitos cristãos ainda não entenderam. Ele estava sofrendo coisas que não são mensuráveis nos nossos dias.
E aí ele olha para o Senhor, ele diz: Senhor, eu estou fazendo as coisas bem feitas. Eu estou pregando a sua palavra, eu estou abrindo igrejas, eu estou viajando, eu estou fazendo o que o Senhor me comissionou a fazer. Mas tem um enviado do diabo. O que era o espinho na carne? Um enviado do diabo. Não era doença, não era a mulher que era casada com Paulo, Paulo não era casado, amém? Não era nada disso. O texto explica, um enviado do diabo para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, para que aquilo que ele pregava não fosse adiante. Não era a soberba de Paulo querer se gloriar nele mesmo. A palavra ensoberbecer-se aqui é o evangelho ser exaltado na vida de Paulo. Amém? Porque se fosse a soberba pessoal, o diabo ia deixar, era coisa boa para ele. Não ia botar um espinho. Ia deixar, pode se ensoberbecer. Amém? Mas aí, diante de todas essas tribulações, Paulo ora: Pai, tira de mim. Deus, irmãos, não se dá o trabalho de dizer: amém, Paulo, você sofreu muito até aqui, então nesse tempo eu vou estar tirando o espinho da sua carne, você não vai mais sofrer. Não foi isso que aconteceu. Mas Deus disse algo extraordinário para o apóstolo Paulo. Como ele está dizendo para você hoje. Talvez a pressão esteja muito grande para te fazer desistir, para te fazer fugir, para te fazer voltar. Mas Deus diz para você nessa tarde que a minha graça, a graça do Senhor, esse poder que te capacita, esse poder que veio de graça sobre a sua vida, essa graça, irmãos, é o que basta. A ponto de o apóstolo dizer que ia se gloriar nas fraquezas. Porque ele sabe, quando eu sou fraco, a graça me assiste. Quando eu sou forte, eu não preciso da graça de Deus. Onde eu consigo ficar firme é a minha força. Mas quando eu sou fraco, a graça me assiste. Então, se tem dificuldades na sua vida, irmão, que estão querendo te fazer desistir, e você está a ponto de desistir, voltar para trás, fugir do problema, saiba que existe uma graça que te assiste. Não vem de você, mas vem do próprio Senhor. E é interessante porque se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai saber que os seus problemas certamente são pequenos. Amém? Eu vou ler o que está lá em 2 Coríntios 11, 23, você só acompanha aqui o que eu estou lendo. E os meninos vão colocar ali. 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23. Olha só que vida ministerial maravilhosa. Às vezes a gente cria na nossa mente a nossa vida ministerial. Rapaz, hoje eu estou aqui em Teresina, vou servir aqui. Daqui a pouco eu vou para Londres, vou estar lá pregando a palavra, tomando chá. Vou ter um carro do ano, vou ter uma casa própria, vou ter coisas extraordinárias. É lícito, irmão, Deus quer te dar o melhor. Amém? Mas esse cara, ele entendeu algo que a gente precisa compreender. E a carreira ministerial dele, talvez não tenha sido essa 7ª maravilha do mundo. Ele narra isso nesse texto. Ele diz: vocês são ministros de Cristo? Imagina, um ministro de Cristo passando por problemas, chegar para o pastor: pastor, eu estou sofrendo demais. Eu tenho que servir 3 cultos num domingo. É muito pesado, pastor. Tira de mim esse espinho. Aí Paulo podia aparecer para você, se isso fosse possível, e dizer: você é ministro de Cristo? E aí ele diz: falo como fora de mim. O homem estava indignado. Porque existiam ministros de Cristo na igreja de Corinto dizendo que estavam sofrendo por coisas banais. Porque se ele dá essa listinha aqui, é porque tinha gente falando o contrário, sofrendo por besteira. Aí ele diz: vocês são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Porque na carta não dava para esboçar a indignação dele, mas ele escreveu lá: eu ainda mais em trabalhos, muito mais. Vocês servem 3 cultos no domingo? Eu muito mais. Quem está falando é o apóstolo Paulo, não sou eu não, amém? Aí ele diz: muito mais como? Em prisões. Quem aqui já foi preso por pregar a palavra? Não estou dizendo que você foi preso por roubar. Nada disso não. Pode ser a sua vida passada, a gente não quer saber não. Você nasceu de novo, é uma nova criatura, amém? Mas quem foi preso por pregar a palavra? Ninguém. Tenho certeza disso, absoluto. Se tiver alguém, levanta a mão. Eu quero te cumprimentar no final do culto. Ninguém foi preso. Você teve uma oportunidade durante a pandemia, mas não aproveitou. Amém?
Ele diz muito mais: em prisões, em açoites sem medida. Uau! Irmãos, ele era açoitado. Batiam nele, como bateram um dia no seu Senhor. Esse cara pode bater no peito e dizer: rapaz, eu participei do sofrimento de Cristo. Assim como ele apanhou, eu também apanhei. E esses homens tinham orgulho disso, era motivo de alegria. Olha só o nível de consciência que ele alcançou. Em açoites sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, não foi só uma nem duas, muitas, perigos de morrer. Às vezes é um parente que está sofrendo distante e a gente fica ali sofrendo, agoniado, eu vou desistir de tudo. A vida desse cara estava em risco, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Sabe o que é que o judeu descobriu, irmão? Que se desse 40 chibatadas, o cara morria. Mas se desse 39, ele só ia ficar vivo e sofrendo até ficar bom das feridas. Aí recebeu 40, quantas vezes? 5. 40 açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Uma vez ele foi apedrejado. Quem sabe que o apedrejamento era uma sentença de morte? Amém? Não eram os irmãos que se uniam, vamos apedrejar o Danilo, aí cada um pega uma pedrinha pequena e joga nele. Não, irmãos, eles eram enterrados no chão, com as mãos para dentro, ficava só a cabeça, um pedaço do corpo lá de fora, cada um pegava uma pedra grande, porque a intenção era matar, ninguém mata com pedra pequena. Então, se a intenção era matar, certamente ele morreu. Você lembra lá de Atos 14? Paulo é apedrejado em Listra, é arrastado para fora da cidade. Os irmãos fazem uma roda em volta dele e oram. O que aconteceu ali? Ressurreição. Paulo ressuscitou dos mortos. Aí você vai entender lá nas outras cartas porque que ele diz: conheço um homem que há 14 anos, enfim. Isso aí é tema para outras ministrações, outras conversas. Mas o cara foi apedrejado. E aí ele ressuscita. Ele podia dizer: rapaz, me mataram? Como é que pode? Amém, Deus me deu o livramento, então eu vou cuidar da minha vida agora. Ele podia fazer isso, irmão, já tinha feito muitas coisas. Mas sabe o que foi que ele fez? Atos capítulo 14, ele ressuscita e ele volta para dentro daquela cidade que acabaram de matar ele, apedrejado. E a Bíblia diz que ali ele pregou a palavra e muitos receberam a pregação do Evangelho. Uma vez fui apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos. Às vezes é dentro da igreja que o diabo levanta alguém para te ferir. E aí você diz: eu vou mais congregar nessa igreja não. O irmão não olhou para mim quando eu entrei. O irmão do V3 não me cumprimentou quando eu entrei na igreja. O pessoal do Amadores não falou comigo na entrada. Eu não vou mais congregar ali. Paulo, querido, disse que passou perigos entre os falsos irmãos. Não era porque não cumprimentava ele, é porque queria matar ele, entregar ele para os romanos. O pessoal da igreja. O pessoal para quem ele pregou a palavra. Ele era meio que o pastor daquele povo. Imagina a gente chegar e entregar o pastor para ser morto. Amém, pastor, estou com você até o fim. Aí quando vai atrás, chega lá na polícia: aquele pastor ali está fazendo coisas que não deve naquela igreja, vai lá, prenda ele. Era o que ele vivia, era a realidade da vida desse cara. Em perigos entre os irmãos. No 28, ele narra mais algumas coisas, né? No 28 ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ele ainda tinha algo que ia além de tanto sofrimento, de tanto peso, de tantas coisas que passou, ainda se preocupava se os irmãos estavam crescendo espiritualmente, se a igreja estava sendo aberta na hora, se ali estava tendo a ceia do Senhor devidamente bem, se ali estavam as coisas fluindo, se o louvor estava tocando. Não era assim não, amém? Na igreja daquele tempo não tinha essa estrutura não, mas ele se preocupava.
Às vezes a gente diz, olha, preocupação não é bíblico, mas a Bíblia está dizendo que Paulo se preocupava com o chamado, com o ministério, com aquilo que era o fruto do seu trabalho. Amém, irmão? Aí no 29 ele diz, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriarei-me no que diz respeito à minha fraqueza. Porque ele entendeu que tinha uma graça que bastava para ele. Irmãos, quando a gente olha para a vida desse homem, não tem como a gente não dizer o que esse cara tem. Só tem uma resposta para isso tudo. Sabe, o pastor Josué, hoje de manhã, ele estava pregando aqui e ele pregou sobre o início da carreira do apóstolo Paulo um pouco. Falou sobre aquilo que aconteceu com ele. E é algo glorioso. Você estudar sobre a vida desse homem vai te inspirar. E quando eu olho para ele, irmão, quando eu olho para o que ele deixou, vejo tudo isso que ele passou e por que ele continuava, só tem uma resposta. Paixão. Sabe, alguém que está apaixonado, queridos, faz loucuras, sem medir esforços. Eu tenho certeza que se você é casado, ou namora, ou é noivo, você é apaixonado pelo seu cônjuge. Em muitos momentos você fez coisas que talvez sem a paixão você não faria. Andou quilômetros e quilômetros porque não tinha como chegar até a casa daquela pessoa. Perdeu a reputação muitas vezes para fazer declarações de amor, não é assim? Ou não? Uma pessoa apaixonada, querido, faz loucuras. Faz coisas que às vezes alguém que não está não consegue. Paulo era apaixonado pelo Senhor. E essa é a única explicação que a gente pode encontrar para a intensidade desse cara. E aí ele transparece essa paixão lá em Atos, no capítulo 20, no verso 22, quando ele diz assim, e agora, constrangido em meu espírito. Deixa eu te contextualizar rapidamente. Quando Paulo nasceu de novo, ele teve aquela visão lá naquela estrada do Senhor Jesus, e Jesus comissiona Paulo, ele diz, você vai fazer 3 coisas. Você vai pregar a palavra para 3 tipos de pessoas. Você vai pregar a palavra para os judeus, você vai pregar a palavra para os gentios e você vai pregar a palavra para os reis. Então ele tinha uma missão que se dividia em 3 partes. Nessa altura do campeonato, ele já tinha pregado para os gentios, já tinha aberto as igrejas, já tinha uma parte do seu chamado cumprido. Amém? Mas faltava ele pregar para os judeus. Ele começou tentando lá, mas a galera queria matar ele. Porque os judeus estavam perseguindo todo mundo que pregava Cristo. Perseguindo para matar. E aí agora ele termina uma parte da sua missão e ele precisa ir para Jerusalém pregar para os judeus. Porque Jesus mandou ele fazer isso. Amém? E aí olha só o que é que esse cara diz no verso 22 de Atos capítulo 20. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Por que ele estava constrangido? Porque ele estava agitado. Ele sabia que o negócio lá não ia ser bom. Amém? Constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha só que viagem missionária maravilhosa. O Espírito Santo, irmão, estava garantindo para ele que ali naquele lugar tinham cadeias e tribulações. Amém? Às vezes a nossa ideia, né, de sermos missionários é, como eu disse anteriormente, coisas extraordinárias. A gente não vai sofrer nada, a gente vai conseguir, vai ser tudo fácil, vai ser tudo leve. Deus vai pegar junto e vai acontecer. Mas quando eu olho para a Bíblia e para a vida do apóstolo Paulo e vejo o Espírito Santo garantindo que lá ia ter cadeia e tribulação, então pode ser que a gente às vezes tenha uma imagem distorcida do que é ministério. E aí se você tiver uma imagem distorcida do que é ministério e você entra no ministério, quando as pressões vierem você desiste. Você foge como um covarde. Amém? Mas esse cara não era covarde, apaixonado pelo Senhor. A ponto de chegar no 24 e ele dizer, o segredo da intensidade dele. Porém, ele sabia que asseguravam cadeias e tribulações. E aí ele disse, porém, em nada considero a vida preciosa
para mim mesmo. Irmãos, se nós considerarmos a nossa vida preciosa para nós mesmos, a gente não vai conseguir cumprir o chamado que Deus tem para nós. Não vai. Se o seu bem-estar estiver acima do seu propósito em Deus, você não vai conseguir cumprir ele. Porque o chamado vai te tirar do conforto. Amém? A palavra e o Espírito Santo podem te assegurar. Ministério é sair do conforto. É não estar no bem-estar, por assim dizer. Amém? Lembra do que Jesus falou? Vocês vão ter paz, mas vocês vão estar passando por aflições. Quando eu olho essa declaração de Paulo, eu imagino um homem em paz, alegre por estar passando aquilo. Mas não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se você passar para o 21, no verso 10, a Bíblia diz: demorando-nos ali, ele tinha ido para uma reunião de oração, para orar por aquilo que haveria de vir. E aí eles estão ali reunidos, na reunião de oração, os irmãos orando e Paulo orando. E aí diz: demorando ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, chamado Ágabo. E profeta gosta da cena, né? E aí aquele profeta Ágabo, a Bíblia diz aqui nesse texto, que ele pega o cinto de Paulo, que ele achou em algum lugar perdido. Ele pega o cinturão de Paulo, e aí com aquilo ele amarra as mãos, os pés, ele cai no chão amarrado. E ele diz: olha, vamos fazer assim com o dono desse cinto em Jerusalém. O cara profetizou o que ia acontecer. Amém? É o que está dizendo nesse texto. Vai ser assim. E aí eu imagino os irmãos, se fosse aqui na nossa igreja, imagina que o Daniel vai ser enviado para pregar a palavra lá para os ribeirinhos em Parnaíba. E aí ele está aqui, a gente está orando por ele, aí chega o profeta Jonatas, pega o cinto do Daniel, se amarra e diz: ó, o Daniel vai apanhar lá. Vai morrer, vai ser preso, não nessa ordem, porque se ele morrer não pode ser preso. Mas vai acontecer assim com o dono desse cinto. Irmãos, imediatamente a gente tinha dito: amém, Senhor, obrigado pelo livramento para a vida do Daniel. O Senhor mandou o profeta para livrar o homem de Deus. Foi exatamente isso, o sentimento daqueles irmãos naquela casa, naquela oração. Eles acharam: Deus está livrando Paulo, mas Jesus tinha chamado Paulo para pregar para os judeus. Então Paulo responde, no 13, que fazeis chorando? Quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse cara era diferenciado. A gente tem que olhar para a vida dele e querer aprender algo, para que a gente não desista do nosso propósito. Quando eu leio os livros do irmão Reagan, e eu vejo aquele homem narrando, que estava orando em um quarto, e Jesus aparece para ele, e conversa com ele durante 1h30, isso em visão aberta. Ele estava lá, em carne e osso, Jesus ressurreto, no quarto daquele homem, conversando com ele por 1h30. Por 3 vezes isso aconteceu no ministério do irmão Reagan. Ele teve muitas revelações e visões de Jesus, mas por 3 vezes foi assim, face a face. Aí eu olho para aquilo e eu digo: o que é que esse cara tem? Amém? Por que Jesus não aparece no meu quarto para falar comigo? Por que só apareceu para ele? Então ele chegou em algum lugar, espiritualmente falando, que eu ainda não alcancei. E se eu ficar achando que está pesado demais, eu congregar 3 cultos no domingo, eu congregar na quinta-feira, eu liderar ou servir alguns departamentos, se eu achar que isso está pesado demais, eu não sou digno, irmãos, de ser chamado participante dos sofrimentos de Cristo, como o apóstolo Paulo. É forte, querido, isso. É sério. Lá em Atos, no capítulo 23, eu vou encerrar. No verso 10 diz: tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles quem? Os judeus. Aqui ele já tinha chegado lá. E 40 homens, se você ler, eu te incentivo a chegar em casa e ler esses capítulos de Atos, a partir do 19 até o 23, 24.
40 homens fizeram um juramento. Eles disseram: nós só vamos comer de novo quando a gente pegar esse cara e espedaçar ele. Que recepção missionária calorosa. Os ministros vêm para cá, às vezes a gente vai buscar no aeroporto, leva para almoçar no melhor restaurante de Teresina, mas para Paulo era diferente. 40 homens jurados de não comer, até matar ele. Temendo que ele fosse despedaçado, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. Levaram ele para a prisão, ele foi aprisionado ali naquele lugar, né? Nessa etapa era uma prisão domiciliar, num lugar chamado Fortaleza. E aí no 11, irmãos, diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Diga, uau. Eu acho que a metade não entendeu o que aconteceu aqui. Você lembra que o apóstolo Paulo, lá mais para trás em Atos, ele foi preso com Silas? Lembra disso? Ele era jovem, cheio de vigor, força, estava cumprindo o seu chamado. Ele é preso com Silas e a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam ao Senhor louvores. Aí veio um terremoto, abre ali as grades daquela prisão e acontece tudo o que aconteceu ali. Mas é interessante porque preso ele estava cantando e louvando, alegre, em paz. Amém? Mas aí o tempo passou. Paulo foi preso, foi aquele que ele narrou lá em Coríntios, que a gente leu, preso, açoitado, apedrejado, tantas coisas. E aí a gente chega nesse verso. Ele aqui está a ponto de ir para Roma, né? Ou se eu não me engano já tinha chegado. Não tinha chegado ainda não, estava em Jerusalém. E aí ele tinha pregado para os judeus, mas ainda faltavam os reis. Lembra? Gentios, judeus e reis. Faltavam os reis. Ele ia pregar para César. Ele ia pregar para os comandantes, os generais de Roma. E aí a Bíblia diz que ele está preso agora, já velho. Talvez ele tinha por volta de 60 anos. A Bíblia leva a gente a crer mais ou menos nessa idade, nessa época. E aí ele velho está preso. E a Bíblia diz que agora, ou não diz, mas agora ele está calado. Ele não está cantando louvores. Ele não está louvando ao Senhor. Sabe o que é que parece, irmão? Que Paulo cansou. Velho, fez tantas coisas. E aí agora ele está cansado. Está comigo? E aí cansado naquela prisão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele. Sabe, querido, eu sei que todo mundo, todas as pessoas precisam do Senhor. Todos vocês, todos nós precisamos do Senhor, não é assim? Todos nós precisamos do Senhor, todas as pessoas precisam dele, ele é o caminho. Mas quando eu leio esse texto, isso mostra e fala para mim e para você que tem pessoas que é Deus quem precisa. Quando a gente vê esse texto, não parece que quem está orando aqui é Paulo. Parece que quem está rogando algo, não é que ele estava implorando, mas rogando, acreditando, era Jesus. Porque chega para aquele cara, ele podia ter levantado o outro, irmão. Mas chega para ele e diz: Paulo, coragem, ânimo, se levanta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: cara, eu preciso de você. Quantas pessoas, irmãos, estão aqui nessa noite e vão ter essa visão de Jesus chegando para você e dizendo: ei, coragem, eu preciso de você, não desiste, não volta atrás, não foge, eu preciso de você, eu te chamei, eu te dei um propósito, eu sou o Senhor da sua vida, a minha graça te basta. Amém. Nós não somos daqueles que vão retroceder, irmão. Não somos daqueles que vão fugir, não somos daqueles que vão desistir, assim como o apóstolo Paulo. Vamos estar tão apaixonados pelo Senhor que não importam as tribulações e os problemas. Nós vamos estar firmados. Amém? Aleluia, aleluia. A ponto desse mesmo homem escrevendo no final da vida para Timóteo, ele diz: olha, eu agora vou ser decapitado, mas uma coisa eu posso dizer para você: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí ele termina dizendo: o Senhor
um reto juiz me dará o meu galardão, a minha coroa. E aí ele mostra que, além da paixão, ele tinha um alvo, a coroa que ia receber das mãos do Senhor. Lembra lá de Tiago, ele diz, se você perseverar e suportar, você vai ter uma coroa da vida. Não fica aleatório, irmão. Não seja um crente aleatório. Tenha em vista o seu alvo, Cristo, os meus galardões, a eternidade. E que isso gere paixão no seu coração, para você ser alguém a ponto de Jesus se manifestar no seu quarto e dizer, cara, eu preciso de você. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que, você pode ficar de pé, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Não adianta nada você ter corrido muito bem até aqui. Não adianta, irmão, a gente correr muito bem se uma hora a gente desiste e foge. Lembra de Sansão? Um grande herói, um grande juiz de Deus, fez coisas extraordinárias, miraculosas. Mas o final dele foi ser ridicularizado, porque se perdeu no propósito, se perdeu no chamado. Na vida do próprio apóstolo Paulo, um dia ele conheceu um homem chamado Demas, e ele disse que aquele homem era muito amado dele nas cartas. Mas depois ele escreve para outra igreja e ele diz, rapaz, ou para outra pessoa, e ele diz, olha, Demas, amando o presente século, me abandonou. E foi-se embora para Tessalônica, amando as coisas do presente século. Às vezes amando a própria vida. Quando os problemas surgem e a gente desiste, é porque a gente está amando o nosso bem-estar. A gente não entendeu o que Paulo entendeu. Porque se a gente entender isso, irmão, pode o sangue dar no meio da canela, mas eu vou para frente. Pode as pressões tentar me derrubar, tentar tirar até a minha vida, me fazer desistir até da minha própria vida, mas eu não vou dar ouvidos a elas, eu vou para frente. Você pode fechar seus olhos nessa noite, nessa tarde, aliás. E eu queria saber se tem alguém aqui nesse lugar que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você ainda não se tornou um filho, um discípulo de Jesus, como um dia Paulo foi. Se você está aqui e você quer receber Jesus, nascer de novo, ter uma nova vida, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Tem alguém, algum corajoso ou corajosa, que quer nascer de novo nessa tarde, receber Jesus, mudar de vida, mudar de eternidade, ter uma vida de paz, alegria, mesmo em meio aos problemas? Tem alguém? Tem alguém que já nasceu de novo, já recebeu Jesus, mas ainda veio a esfriar durante a sua caminhada e nessa tarde você entende a necessidade de renovar essa aliança, de se reconciliar com o Senhor? Se você está aqui nessa tarde, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você e você vai sair daqui renovado. Tem alguém? Todos salvos? Tem alguém que está com algum sintoma de enfermidade, quer receber imposição de mãos para ser curado? Faz o sinal aí com a sua mão, de onde você está. Nós temos uma jovem ali, você pode ficar aí mesmo. Tem mais alguém? Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos aí onde você está? Você que levantou a mão, que está sentindo alguma dor, alguma enfermidade. Eu não sei qual é a enfermidade que está acometendo seu corpo, nem a dor que a senhora está sentindo agora. Não é por mim, mas Jesus disse que se nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. E eu queria que alguém que está perto dela, alguém do diaconato, algum irmão ousado que estiver aí perto dela, impusesse as mãos sobre ela agora. E eu vou liberar palavras de cura e a senhora vai sair daqui curada e sarada. Em nome de Jesus, agora mesmo, Pai, eu declaro a unção de curar, dons de curar em manifestação, através das nossas mãos, Pai, através das palavras de cura que estamos liberando, como um dia Jesus liberou e o servo daquele centurião foi curado. Eu declaro essa mulher curada agora. Todo mal que estiver afligindo o corpo dela, saia, em nome de Jesus, agora mesmo. Curada e sarada. Pelas pisaduras de Jesus, você é sarada. Em nome de Jesus, aí está, curada. Glória a Deus. Curada e sarada. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? O revestimento de poder,
algo que vai te dar acesso aos dons do Espírito, para você ser uma testemunha. Tem alguém que quer receber o batismo? Todos cheios, todos falam e oram em outras línguas. Glória a Deus, o Senhor é bom. Então fecha seus olhos, levanta aí as suas mãos. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por sua poderosa palavra, Senhor, que alcançou os nossos corações e as nossas mentes. Obrigado porque nós não vamos ser daqueles que vão fugir dos problemas. Nós não vamos ser daqueles que vão retroceder, que vão desanimar. Mas nós vamos correr, Pai, a nossa carreira, tendo um alvo que é Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro nesse lugar, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, avivados e afogueados em seus chamados, descobrindo, Pai, o seu propósito e cumprindo ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer algumas indicações literárias antes da gente terminar. Amém? Você foi abençoado nessa tarde? Amém. E eu queria te indicar aqui esse livro extraordinário, maravilhoso. Não desista, do irmão Kenneth Hagin Jr. A sua fé levará você à vitória. Você pode adquirir ele lá no Verbo Shop. Esse livro também é extraordinário para dias ruins, para o dia mau. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Irmãos, para mim esse daqui é um dos melhores livros do irmão Hagin. Talvez a capa dele não seja tão atrativa, mas se você comprá-lo e lê-lo, meditar sobre ele, você vai ver do que eu estou falando. E compreendendo como combater o bom combate da fé. Então você pode passar lá no Verbo Shop e adquirir algumas dessas literaturas. Amém? Onde estão os nossos visitantes? Lembra que a gente falou com você no começo do culto? Se você está nos visitando pela primeira vez, faz um sinal aí com a sua mão. Lembra que a gente disse que tinha uma sala preparada para você? Então esse é o momento em que você vai poder se dirigir lá até a sala. Tem um pessoal lá atrás, acenando para vocês. A gente só quer te conhecer e te dar um mimo, um presente. Amém? Então uma salva de palmas para eles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ao final você pode fazer a inscrição da sua criança lá para o Acamp Kids. E também marcar a vida dela, marcar a vida de outra criança. Seja usado por Deus, irmãos, para abençoar o reino. Amém? Então a gente está chegando ao fim. A gente tem uma cantina lá que foi preparada para você. Departamento CVV preparou uma cantina extraordinária lá. Então passa lá, abençoa esse departamento e desfruta também de um lanche poderoso lá. E muito gostoso, tenho certeza disso, porque sempre eles fazem, é extraordinário. Então, irmãos, no mais eu declaro uma semana poderosa na sua vida, boas notícias chegando, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai ficar firme durante essa semana e as bênçãos do Senhor que já te pertencem vão se manifestar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Vá na graça e na paz, seja abençoado, praticando a palavra.